Oferecimento Canicos Moda Nerd. Boa, gente boa! Estamos começando o último complemento do ano, o complemento do Papo com Machado ao vivo, que aconteceu no último dia 20 de dezembro, sexta-feira. Eu sou Nelson Machado e estou aqui para repor as perguntas que não foram respondidas no Papo ao Vivo. É para isso que a gente faz o complemento. Quero começar mandando um abraço pro Kitsune, claro, que tem apoiado a gente boa parte desse ano. Quero agradecer ao Kitsune e um abraço para ele lá das camisetas da Canicos Moda Nerd, que faz as camisetas do Machadinho. Olha elas aí, ó. Tá? Então as camisetas com o Machadinho fazendo cosplay, Machadinho dizendo algumas frases, algumas gracinhas, algumas palhaçadas do Machadinho, que você pode encomendar pelo link que está aqui embaixo do vídeo, tá? Aqui, logo abaixo do vídeo, tem o link da Canicos Moda Nerd e tem também o WhatsApp do Kitsune, que é 021 99289 2266. Você entra em contato pelo WhatsApp, fala direto com o Kitsune e aí encomenda a camiseta que você quer, a cor, o tamanho, a gravura, o que você quiser. Agora, antes da gente continuar o papo e entrar nas perguntas realmente, eu quero falar um pouquinho de um papo que a gente levou na semana passada, no complemento da semana passada, sobre o vídeo do Porta dos Fundos. Me perguntaram o que eu achei do especial de Natal do Porta dos Fundos. E, na verdade, eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu fiz uma opinião muito apressada, muito rápida, porque assim, eu li comentários, vi muita gente falando, muita gente reclamando, muita gente se queixando, e eu dei uma olhada rápida. Eu não assisti com detalhes, eu não assisti com um olhar crítico, analítico para saber. E eu fiz o que eu falo mal sempre, tá? O que eu falo dos outros. Eu emiti uma opinião sem o embasamento de verdade. Emiti uma opinião pelo superficial. E eu estava errado. A primeira coisa que eu estava errado foi quando eu disse que o especial de Natal é a primeira tentação de Cristo, o nome do especial. Eu disse que era sem graça, era um roteiro, e não era não. Tem muita coisa engraçada ali. Tem muita coisa. Aí depois eu assisti com detalhes, assisti com calma, para assistir mesmo, para me inteirar mesmo de tudo. E tem bastante coisa engraçada. E a coisa que chocou todo mundo, a história de Jesus ter um caso com um camarada, um gay, que ele encontrou no deserto. Oh, que ofensivo. Falar a verdade, é um pouco, tá? Para religiosos, pode ser um pouco ofensivo. Já que religiosos acham que ser gay é uma ofensa, né? Você tem que primeiro dizer que chamar alguém de gay é ofender. Aí, quando você chama determinada criatura, determinada pessoa de gay, você está ofendendo. Se é essa a sua visão, então tá certo, então é ofensivo, né? Se não é essa a sua visão, ele é, na pior das hipóteses, ele é discutível, deixa preocupado. Religiosos ficam preocupados. Mas, gente, religiosos ficaram preocupados em 1988, quando o Scorsese fez a última Tentação de Cristo, não a primeira, com William Dafoe, onde Cristo saía da cruz e ia viver a vida dele. Não estou afim de ser o Messias. E saía, se casava, tinha filhos, vivia até ficar velho. Depois tinha uma reviravolta no final do filme, brilhante, o filme magistral. Eu adorei A Última Tentação de Cristo, mas a comunidade religiosa, evangélicos e católicos, detestaram, queriam proibir A Última Tentação de Cristo. Antes disso, em 1973, nossa, quando Ted Neely interpretou Jesus Cristo na ópera rock Jesus Cristo Superstar, o mundo veio abaixo. Jesus cantando rock? Jesus num musical? Isso era extremamente ofensivo. Hoje está um pouco bobo, né? Os anos se passaram e ninguém mais liga. Antes disso, em 1961, quando Jeffrey Hunter interpretou Jesus no filme fabuloso, grandioso, O Rei dos Reis, toda a comunidade religiosa do mundo foi contra.
por várias coisas. Primeiro porque era um Jesus imponente, um Jesus que chegava e estava no comando. Era um Jesus que sabia o que estava fazendo, né? E isso não combinava com a ideia santificada do Cordeiro de Deus, né? Do extremamente humilde. Não combinava. E segundo porque esse filme de 1961 foi a primeira vez em que o cinema mostrou o rosto de Jesus. Os filmes eram feitos, Jesus nunca aparecia, ou era de costas, ou era da cintura para baixo, ou só os pés chegando no lugar e você ouvia a voz. Era assim, tá? O rosto de Jesus apareceu pela primeira vez em 1961, e foi um escândalo. Então, sempre há um escândalo quando se faz alguma coisa nova envolvendo religião. E a minha crítica da outra vez não tinha muito a ver com a religião em si. Era o fato de roteiro não ser lá essas coisas e não ter graça. Desculpem, eu vi às pressas, eu vi em pedaços, agora eu vi inteiro. Primeiro, o roteiro é bem legal. Segundo, tem coisas engraçadas. Terceiro, religiosos podem achar ofensivo. Tem uma saída para eles. Não assistam! Simples. Não deem quórum, não deem público, não deem plateia, não discutam, não toquem no assunto, não divulguem na internet. É simples. Certo? Agora, a proibição, seja do que for, não, nunca, sempre contra. Censura, nunca mais. Bom, explicado aqui o caso da primeira tentação de Cristo, vamos tocar aqui o nosso complemento, né? Não vamos esquecer que estamos na beiradinha do Natal, chegando perto do Natal, e este é o último complemento do ano. A gente volta no começo do ano que vem, beleza? Agora, chega de enrolação, chega dessas conversas que não tem a ver com o que vocês perguntaram, e vamos bater papo. Alexia Vitória, a vencedora do concurso Esta Voz Tem a Sua Cara, ganhou a camiseta na faixa. Muito bem, pergunta, falando em PJ, estávamos falando em PJ no Papo ao Vivo, o dublador, para poder ser escalado pelo estúdio, é obrigado a ser pessoa jurídica? Não, ele não é obrigado a ser pessoa jurídica, mas ajuda bastante, tá? Muitos estúdios querem que o dublador dê nota fiscal, querem que o profissional, na época de pagamento, na hora de receber, dê uma nota fiscal. Então, ajuda bem se você tiver um MEI, vai ser legal. Amanda Finger, você gosta de assistir novelas? Quais foram as novelas que você mais gostou e que mais te marcaram, Amanda? Eu vejo novelas desde da Tupi, sabe? Desde o Direito de Nascer na Tupi, depois novelas da Excelsior, A Muralha, A Outra Face de Anitta, Os Quatro Irmãos. Nossa, e aí veio Record, Globo, novelas. E achar as que marcaram vão ser umas 20, tá? Cada época, cada período teve a sua. Tá, tem algumas que ficam um pouco... Irmãos Coragem, a primeira versão, tá? A primeira versão de Irmãos Coragem, com o Tarcísio Meira, Cláudio Marzo e Cláudio Cavalcante fazendo os irmãos, essa me marcou muito. Eu era muito jovem, era garoto e era uma novela de aventura. Então aquilo marcou demais. Mas tem muita novela muito boa, com grandes autores, elencos fantásticos, direção maravilhosa. Não dá para dizer uma ou duas que marcaram. É uma vida com coisas que marcaram. Bernardo Leal. Bernardo, normalmente eu separo. Quando o cara é... Quando o cara é baterista, eu esparramo as perguntas dele no decorrer do complemento. Mas para você, particularmente, eu vou responder tudo de uma vez só. Primeiro eu quero agradecer que você faz uma correção, que eu disse que dublei A Vida é Bela na Mega Som, e realmente você tem razão, não foi na Mega Som, foi no Estúdio Gábia. Muito obrigado por você ter feito esta correção, a informação estava realmente errada. Foi mesmo no Estúdio Gábia que eu dublei A Vida é Bela. Bom, agora vamos ao resto. Você pergunta, você já assistiu um filme português? Não, nunca vi filmes portugueses. O grosso exibido nos cinemas brasileiros são França, Espanha e Itália. Você esqueceu Inglaterra, tá? Tem uma brutalidade de filmes ingleses, que também são europeus, né? Então, França, Espanha, Itália e Inglaterra. Aí você diz, em seguida,
Você não responde quase nada na live, no complemento, além da pergunta recorrente, eu fiz outras. Eu sou outro... Aí, Bernardo, veja bem. Você faz uma pergunta que é assim, tá? Eu podia ter explicado no ao vivo, mas passei por cima dela, tá? Em geral, gente, quando eu não respondo uma pergunta, ou é porque ela já foi feita, e já existe a resposta gravada em algum vídeo do canal, ou eu não tenho a resposta naquele momento. Então, ler uma pergunta, ocupar o tempo lendo uma pergunta para responder não sei, eu posso ocupar esse tempo lendo uma pergunta para a qual eu tenha uma resposta e uma informação a dar, tá? A gente não pode perder tempo, né? Só para dizer não sei, né? Então, as perguntas. A sua pergunta era sobre o filho na Babá Quase Perfeita. Não sei, não me lembro quem dublou, não tenho ideia. Eu teria que assistir, ouvir a voz para poder talvez informar para você. Então não sei. Depois você falou se alguém está assistindo o vídeo com pausa. O que você quer que eu comente aí? Eu não estava assistindo o vídeo, eu estava fazendo ao vivo. Não estava assistindo nada, então não tinha o que falar. E depois você perguntou se entrou no complemento. Ô, Bernardo, é fácil saber se entrou no complemento. Vai lá e assiste. É simples, tá? Então, são perguntas que não dá pra gente ocupar o tempo para responder quando tem um monte de gente perguntando coisas que tem respostas, mais respostas de verdade. Beleza, Bernardo? Mas continue me querendo bem que não custa nada. Blog do Fredinho. Você ainda fala com o Márcio Seixas? Ué, por que não falaria? Ele não me fez nada? Não briguei com ele? É assim, eu não vejo o Márcio Seixas com frequência. Ele mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Ele trabalha todos os dias lá, eu trabalho todos os dias aqui, então a gente não se vê. E a gente não é assim, amigo íntimo de frequentar casa, ligar um para o outro toda semana. Não, a gente se conheceu uma vez num movimento, numa época de movimento trabalhista, que todo mundo foi ao Rio de Janeiro, eu conheci ele lá. Depois ele veio a São Paulo, anos depois ele veio a São Paulo fazer uma série de entrevistas com dubladores paulistanos, e aí eu passei um pedaço de uma noite com ele ali, batendo papo, gravando entrevista, conversando com ele, e a gente se deu muito bem, muito, muito bem mesmo. Então, se eu ainda falo, falo. Se a gente se encontrar, não existe o menor motivo para não falar com o Márcio Seixas. Carlos Brossa, baterista! Alguns filmes de época, os dubladores falam frases que não são daquela época, mas que surgiram depois. Não há essa preocupação na tradução. Há preocupação, o que às vezes não há é conhecimento, tá? Se o filme é de época e dá para um tradutor que tem menos de 30 anos, todo mundo que tem menos de 30 anos acha o seguinte, qualquer coisa para trás de 1980 é tudo igual. Tanto faz se está falando de Renato Russo, da Jovem Guarda ou de Dom Pedro I. É tudo na mesma época. Paciência, é assim que está a coisa agora. Alguém tem que ir lá e destrinchar, e desfazer e consertar. Às vezes não passa pela mão de alguém que conserte. Mas acontece até que com uma certa frequência, lamento dizer. Denilson Oliveira. Alguns filmes foram redublados várias vezes. Qual é o recorde que você conhece, Nelson? Falando aqui rapidamente, lembrando assim, sem pensar muito, tem dois filmes que eu sei que devem ser os recordes, né? É A Vida é Bela e Grease. Esses dois filmes, até onde eu sei, foram dublados 3 vezes. Tem 3 dublagens diferentes para cada um desses dois filmes. Deve ter outros, mas no momento eu me lembro desses dois. Douglas Doug. Impressão minha, os nomes dos estúdios de dublagem eram mais legais. Em princípio, eu acho que é impressão sua, Douglas, mas eram quando? Né? Tá falando de quê? De que tempo? No tempo da IC? No tempo da Megasom, que é mais pra cá? Ou você tá só reclamando que não tem mais Alamo e Herbert Richards? Na verdade, acho que é só isso, né? Porque assim, tem nomes muito legais. Vox Mundi eu acho um nome fantástico. Vox Mundi é perfeito, né? Centauro é um nome forte, é um nome meio poderoso, né? Tem várias empresas. BKS é uma grife de muitos anos, de décadas. Como assim? Antes os nomes eram mais legais. Tem muito nome legal hoje. Eduardo Venceslau. A Tânia Gaidard detesta que chamem ela de senhora ou de tia. É verdade, ela fica bem brava. Te incomoda se te chamarem de senhor?
Eduardo, na verdade até incomoda um pouco, sim, mas não pelo mesmo motivo da Tânia, tá? Pode me chamar de tio à vontade. Aliás, tem uma multidão de pessoas que me chamam de tio. Amigos da Juliana, amigos da Gabriela, minhas filhas, né? Que cresceram na minha casa, surgiram na minha casa com 9, 10 anos de idade e permaneceram convivendo com a minha casa até hoje, que elas têm 30, 35 anos. E eu sou o tio, o eterno tio. É normal e não me incomoda nem um pouco. O senhor me incomoda mais para eu falar do que para atender. Eu não gosto do uso da palavra senhor, porque em português, no Brasil, essa palavra, ela foi colocada em público, não como sinal de respeito, como sinal de submissão. Quem usava o senhor era o escravo, o senhor é o dono, o senhor é o proprietário, é o amo, né? Por isso ele se referia ao senhor, o meu senhor, o meu dono, o meu amo. E a palavra ficou, impregnou e virou uma coisa de respeito. Não era respeito, era submissão. Nunca foi respeito chamar alguém de senhor e de senhora. Então eu não gosto da palavra em si, tanto faz para ser usada comigo ou ser usada com os outros. Não gosto. Não é um tratamento que me agrade, porque me remete muito a isso, a submissão de escravos. Flávio Orofino, algum motivo específico para você gostar mais do filme O Monstro, em vez de A Vida é Bela, do Roberto Benigni? Tem um motivo, tem. Eu acho o Monstro mais engraçado. Só isso. Os filmes do Roberto Benigni, supostamente, são para ser engraçados. A Vida é Bela, ela tem um pouco de graça até um determinado ponto. Depois ela começa a ficar melancólica e com um final trágico. Não. Eu gosto do Monstro, que é engraçado do começo ao fim. E ele é muito engraçado. Então eu gosto mais do Monstro. Gabriel Henrique, você já dirigiu algum dublador do Rio de Janeiro? Tecnicamente, sim. Já vários. Dublador do Rio de Janeiro que está em São Paulo, que mudou-se para cá, que está vivendo aqui. Francisco Júnior, Leonardo José, Felipe Grinan, Nestor Chiesi, Carol Valença, o próprio Carlos Seidel, que vocês consideram que é um dublador do Rio. Ele não é, ele era de São Paulo, passou 30 anos do Rio e voltou agora. Mas vocês acham que ele é um dublador do Rio de Janeiro. Então, Carlos Seidel, sim, dirigi todos esses, tá? São dubladores do Rio de Janeiro, mas que estão em atividade em São Paulo. Galactic, também um bateristazinho, tá? Só tem baterista nesse negócio aí. No Chaves, dava trabalho substituir figuras históricas e lugares mexicanos por brasileiros? Dava trabalho descobrir, tá, Galactic? Não existia internet, né? As pesquisas tinham que ser feitas ao vivo, de verdade. Tenho que saber, o cara fala que faz perguntas sobre fulano, fulano e fulano que eu não tenho a menor ideia de quem sejam. São personalidades da história do México. Quem são? O que fizeram? Qual é a graça disso? Eu tenho que saber. Onde? Vou no consulado do México e pergunto, quem é esse? É fulano. Quem é esse? É fulano. Quem é esse? É fulano. O que eles fizeram? Esse fez assim, esse fez assado, esse fez cozido. Obrigado. Aí vou pra lá e... quem é que fez mais ou menos isso aqui no Brasil? Foi esse, então põe esse. E isso aqui? Então põe... Aí ficou fácil. A pesquisa foi difícil. A substituição, não. Foi bem fácil. Gustavo Fernandes. O que você mais gosta de comer nas festas de fim de ano? Com passas ou sem? Rapaz, com passa. Festa de fim de ano é com passa. Sem passa eu como o ano inteiro. Arroz com passa? Para isso é Natal, para comer coisa diferente. Para comer arroz branco, eu como o ano todo. Arroz à grega, como o ano todo. Arroz com passa, maionese com maçã verde, essas coisas são tipicamente natalinas para mim. E eu faço questão delas. Eu quero que elas estejam lá na mesa para comê-las sem parar. Adoro passas. Igor Mairink e sua bateria. Estreou na Netflix o filme Dois Papas, do Fernando Meirelles, com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Cara, e você falou isso e em seguida eu fui assistir. Que filme mais bonito! Nossa, que filme que diálogos, que texto, uma frase melhor do que a outra. É muito bom, é muito bom. É um filme de texto, é um filme de papo, é um filme de análise, né? Não é um filme de ação. Mas quem puder, quem tiver com paciência para ver um filme de texto, assista
ao Dois Papas. É um belíssimo filme. Júnior Batson. Já esteve diante do Silvio Santos? Admira o patrão ou é indiferente? Hoje virou moda execrar o Silvio Santos. Virou moda. E sim, eu admiro. Eu nunca estive com ele. Nunca, não fiz nada, não trabalhei com ele, não fiz nada para ele. Então eu não tive por que estar próximo a ele. Nunca aconteceu, tá? Mas a trajetória dele, a carreira dele e tudo que ele fez pela TV brasileira, por pessoas através da TV brasileira, tudo que ele representou e representa ainda, sim, tenho uma grande admiração pelo Silvio Santos. Estou fora dessa discussãozinha de internet, esse papinho de Facebook aí para falar, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, porque não é correto, porque é uma concessão, tem que tirar o canal dele, faz favor, vamos cuidar das nossas próprias vidas, que a gente já faz muito, já é trabalhoso demais, né não? Eu tenho admiração pelo Silvio Santos, sim. Manassés Santos. Qual foi o mais fácil de dublar? O Kiko ou o Jack, do Estranho Mundo de Jack? O Kiko, sem dúvida. O Kiko era uma série com episódios pequenos e repetidos, certo? O Kiko fazia mais ou menos as mesmas coisas em todos os episódios, né? Ele, cale-se, você me deixa louco, você não vai com a minha cara, gentalha, não sei o que lá, não deu, e... né? Essa sequência de coisas em todos os episódios era a mesma coisa. O Jack, em um único filme, tem 300 nuances de interpretação. É um personagem com mais profundidade, é um personagem com mais alegria e com mais sofrimento, é um personagem que canta, é um personagem um pouco trágico, meio shakespeariano. Foi mais difícil fazer o Jack, sem dúvida, do que fazer o Kiko. Marcos Aurélio. O que você espera do mercado da dublagem no futuro? Marcos, eu não... Tarô? Vou jogar umas cartas aqui, botar uns búzios, acender uma bola, botar uns incensos, eu não sei. Como é que eu vou saber do futuro? A única coisa que eu sei é do passado. E, baseado no passado, deveremos ter um futuro ótimo. Porque desde que eu comecei até este momento, eu nunca vi o mercado de dublagem diminuir, só vi ele crescer, só ampliar. Desde 1968 até a semana passada, o mercado de dublagem no Brasil só ampliou tanto que transbordou, está até saindo do Brasil, indo para outros lugares. Já tem outras cidades no Brasil, o mercado só amplia, só aumenta. Então, a julgar por isso, para frente vai acontecer o mesmo, vai continuar ampliando, eu espero que sim. Rafael Furtado, influenciador é tu, Machado. É isso aí porque eu estava falando do negócio alguém falou que o Silvio Santos era um influenciador, e eu dizia, não acho, ele não me influencia em nada, não acho que ele é influenciador. Agora, eu também não sou, tá? O Rafael, e eu não acredito muito nessa história de influenciador, tá? Eu não acho que ninguém influencia ninguém. Fulano falou uma coisa no vídeo, no canal dele do YouTube, ou falou uma coisa no Instagram, e já 5.000 pessoas estão fazendo aquilo. Essas 5.000 pessoas já queriam fazer aquilo. Só precisava que alguém dissesse, bora lá. Não foi influência de ninguém. Porque se alguém insistir dia e noite para que eu cometa um assassinato, eu não vou cometer um assassinato. Não vai ter influenciador no mundo que me leve a cometer um assassinato. Certo? Então, isso é conversa fiada. Influenciador é um título, influencer. É uma coisa que o americano inventou para vender. Opa, fazer grana. É claro, e se ganha uma grana alta com essa brincadeira. É alta, é bonita, é grandona. Por quê? Porque convence que esse cara é um influenciador e ao ele ser influenciador, se ele pegar um produto e disser este mouse é de alta qualidade, eu gosto muito, todo mundo vai comprar o mouse porque ele é um influenciador, ele influencia. Então a fábrica do mouse vai pagar uma nota preta para ele, uma parte disso vai para o YouTube, outra parte vai para não sei o que. A grana corre solta, então é bom ter essa imagem do influenciador. Mas eu não acredito em influenciadores não, Rafael. Ninguém influencia ninguém, tá? Existem educadores, talvez, mas isso demora mais, né? Talvez alguém influencie assim, de uma forma educativa, educando a pessoa.
cria influências na pessoa, mas isso não é com um vídeo, isso não é com um programa de televisão, isso não é com uma mensagem no rádio, nem com um livro. Isso leva anos para fazer. Não é assim que acontece. Então, não. Não pretendo, não quero ser e não acredito que eu seja influenciador de ninguém. Tiago Santos, posso postar o vídeo da minha participação no meu canal também? Claro, Tiago. Primeiro que a participação é sua, é você que está lá. Lógico que você pode, a imagem é sua. Segundo, pelo menos no que se refere ao que eu posto, é público. Tá lá, é público. Eu acho que tudo. Você botou na internet, cara, não tem mais controle, acabou. E vira público. Você tentar achar que pode controlar é ridículo. Não, o que estiver no canal Papo com Machado é público. Quer pegar e botar no seu? Faça isso. Mas dá uma, né? Se puder, dá uma referenciazinha, bota um linkzinho lá pra galera vir conhecer o canal aqui, né? Dá um créditozinho pra gente, tá? Mas pode fazer o que quiser, à vontade. Tiago Torres. Olha o cara abusado. Quando cai o 13º dos funcionários do Papo? Ô Tiago, já caiu, você não viu? Caiu, deve ter rolado pra baixo de algum móvel aí, dá uma procurada. Passa uma vassoura, quem sabe você acha, tá? Ai. Vinícius Cavalcante, você gosta do Roberto Carlos? Se sim, vai ver o especial? Não, eu não vi o especial, não deu pra ver, tá? Mas sim, gosto do Roberto Carlos, gosto muito do Roberto Carlos. Roberto Carlos tem tudo a ver com a minha juventude, com parte da minha infância, inclusive. Gosto demais do Roberto Carlos. Yuri Calandrino, lá vem o homem. Ele quer falar dos Três Patetas. O Champ era dublado pelo Zé Soares. E o Joe? Você lembra quem foi? Vamos lá, vamos com calma. Tem mais de um dublador às vezes, tá? O Zé Soares, por exemplo, foi o segundo do Champ. É assim, ó. O Mo, Borges de Barros, sempre. Larry, Hélio Porto. Mas uma época o Hélio parou de fazer o Larry e o Flávio Galvão passou a fazer, tá? Então, Larry é Hélio Porto e Flávio Galvão. O Curly, Samuel Lobo, também foi sempre ele. Esses eram os Três Patetas principais. Aí tem os outros três que substituíram o Curly, né? O Curly saiu, entrou outro, depois outro saiu, entrou outro. O Mo e o Larry sempre continuaram, sempre ficaram. Então, o Champ foi primeiro pelo José de Freitas. Depois foi feito pelo José Soares. O Joe Besser foi dublado pelo César Leitão. E o Curly Joe foi primeiro o One Casarré e depois o Roberto Marques, que mais tarde ficou conhecido na praça como Teobaldo. Então foram esses os dubladores dos Três Patetas, que na verdade eram 6. Carlos Brossa. O que devo dizer para quem acha que artista não trabalha? Eu sou desenhista. Carlos Brossa, isso é muito difícil. Muito difícil. Às vezes você pode ser sorridente, simpático e engraçado, e às vezes você vai ser mal criado, depende do seu dia. Vou contar a historinha para você. Muitos anos, muitos anos atrás, final da década de 70, eu trabalhava num lugar chamado Teatro Santana, que era um teatro chamado Pinga Pinga. Ele funcionava de meio-dia à meia-noite, o público entrava e saía, ia pingando. E era uma coisa meio revista, não era pornô, tá? Não tinha nada a ver com pornô, mas havia stripteases. Então havia striptease, depois um quadro de humor, depois um cara entrava sozinho, contava piada por meia hora, depois entrava um camarada e jogava malabares. Era um teatro de variedades, que funcionava direto de meio-dia à meia-noite, e eu trabalhava nesse teatro de meio-dia à meia-noite. Meia-noite eu saía e ia para o centro, lá para Bento Freitas, e eu fazia show em 4 boates, todas as noites. 4 boates, showzinhos, mini shows de meia hora. Então eu entrava na primeira boate perto de 1 hora e terminava a última boate 5 e pouco da manhã. Às 5 e pouco da manhã eu saía e ia a pé até a Praça das Bandeiras, pegava um ônibus e atravessava toda a cidade de São Paulo para chegar em Santo Amaro, onde funcionava a antiga Rádio Mulher, onde eu trabalhava. Eu produzia um programa de 2 horas de duração, tá? Então eu chegava lá 6 e pouco da manhã, sentava, escrevia o programa até
7h30, 8 horas, separava coisas, separava notícias, separava músicas, deixava tudo pronto que o programa entrava no ar ao vivo às 9 horas da manhã e seguia até às 11, eram 2 horas de programa. Eu ficava lá cuidando do programa, saía de lá às 11 horas, pegava um ônibus, voltava e entrava no Teatro Santana ao meio-dia para fazer até meia-noite. E quando dormia, perguntaria você? Nos ônibus, tá? Eu dormia nos percursos. E nos intervalos no Teatro Santana eu dava uns cochilos entre um quadro e outro que eu não entrava, eu dava um cochilinho no camarim. Era assim que eu vivia, certo? Numa dessas viagens de ônibus eu encontro um amigo, um camarada me cutuca, diz, você não é o Nelson? Eu olho para ele, ele diz, eu digo, eu conheço você. Ele diz, claro que conhece. Nós éramos amigos de infância, nós brincávamos juntos dia e noite. Quando identifiquei, não, e eu estava dormindo, né? Estava lá dormindo no ônibus e ele me acordou e eu falei, nossa! E aí, um abraço, quantos anos, quanto tempo? E aí eu contei para ele o que eu estava fazendo da vida, porque ele me perguntou, o que você faz, o que está fazendo em São Paulo? E eu disse, eu faço teatro de meio-dia, meia-noite, eu faço boate de 1 hora até as 5 da manhã, e às 5 da manhã eu venho até para Santo Amaro, vou para a Rádio Mulher, escrevo um programa de 2 horas, cuido do programa, saio do programa, volto para o teatro e vou seguir de meio-dia, meia-noite. E ele me falou que ele estava fazendo faculdade e fazia estágio de meio período num escritório de engenharia. Quando eu contei a minha saga para ele, ele falou assim, ah, que legal! Você então está mexendo agora com essa história de teatro, de rádio, de shows, tá? Mas e trabalho? Você está fazendo o quê? Eu olhei para ele e falei, meu amiguinho, a gente faz muitos anos que a gente não se vê, mas você faz meio período no escritório de engenharia e você acha que você é quem trabalha e eu não? Dá licencinha, uma outra hora a gente se encontra e conversa e mata a saudade do tempo de infância. Agora eu preciso dormir um pouco. Tem hora que não tem jeito, brossa. O mundo vai sempre achar que quem trabalha com arte não trabalha. E vamos ser honestos, é meio verdade. A gente se diverte, né? É trabalhoso, é cansativo, tem compromissos, tem dores de cabeça, mas que a gente se diverte, se diverte. Douglas Doug e sua pequena bateria. Você já ligou para alguma pessoa fazendo voz de algum personagem? Não, Douglas, nunca. Isso seria um trote. E trote, jamais. Nunca vou fazer. Nunca fiz, nunca vou fazer. Trote, eu sou radicalmente contra trotes. Eduardo Venceslau, que também é outro bateristazinho aí, né? Tá se revelando. Você já trabalhou com os irmãos Casarré? Já. Tanto o Older quanto o Olney, trabalhei com os dois, eu fui dirigido pelos dois, depois na vida, mais pra frente eu dirigi os dois em dublagem e trabalhei em teatro com o Older Casarré também, fora dublagem, trabalhei com o Older em teatro. Então eu trabalhei bastante com os irmãos Casarré. Flávio Orofino, o seu curso online de 2020 será exclusivamente para quem desejar ser dublador? Orofino, não... Não será nada ainda, tá? Eu falei assim, por alto, estou matutando aqui para criar um curso. Não tenho nem um curso feito ainda. Eu tenho algumas ideias, tenho algumas coisas na cabeça, mas ainda não parei para estruturar isso. Deverei fazer isso agora, passado festas, mais para o começo do ano, talvez eu comece a estruturar essa ideia. Talvez ela nem aconteça, tá? Então eu não posso te informar o que vai ser, porque eu também ainda não sei direito. Galactic, você perguntou lá no ao vivo, eu respondi que não lembrava, não sabia, tá? Vou responder agora, que eu dei uma espiadinha. Você perguntou se eu dublei algum desenho canadense. Eu lembrei de 2 trabalhos canadenses, tá? Que assim, com certeza canadenses, que eu fiz. Um é uma série que era uma série chamada Animal Crackers, que no Brasil ficou com o nome de Os Bichos. Era desenho animado, tá? Era uma série de animação que a gente fez no começo da Capricórnio. Não era nem Capricórnio ainda chamava-se HM, a empresa. E nós fizemos essa série chamada Animal Crackers, que era uma série canadense. Depois veio eu fiz, agora mais recentemente, aí não é desenho, é uma série com gente, é uma série, né? Mas que ela é uma coprodução canadense, eu dublei o Dr. Leak na série Orphan Black. Tá? Também é um trabalho ligado ao Canadá, tá? Lembrei dessas duas.
Igor Mayrink, você concorda quando uma pessoa fala que vai assistir a um filme legendado só pelo fato de não ter um dublador de que ela goste? Ô Igor, o que eu posso fazer? Discordar? Não, ele vai assistir do mesmo jeito. Não foi dublado pelo fulano? Não assisto, vou ver legendado. Legal. A decisão é da pessoa, tá? A decisão é dela. Você concorda que a pessoa fala que vai assistir a um filme legendado? Eu paro aí. O motivo não me interessa. Ela disse, eu vou ver legendado. Beleza. Veja, não me obrigue a ver legendado. Né? Se eu quiser ver dublado, às vezes não quero. Mas se eu quiser ver dublado, não me obrigue. Não tente me convencer a ver legendado. Mas você quer ver legendado? Veja. Vamos lá. Seja feliz. Vamos viver e deixar viver. Yuri Calandrino. Você disse que seu disco favorito dos Beatles é o Sgt. Pepper's. Qual sua música favorita desse disco? A minha é A Day in the Life. Difícil, viu? Difícil. O próprio Sgt. Pepper's, depois With a Little Help from My Friends, A Day in the Life, She's Living Home, é lindíssima essa música. É assim, ó, do Sgt. Pepper's é mais fácil dizer qual não é. Tem uma que eu não gosto, as outras todas não dá pra escolher uma favorita. Tem uma que assim, quando eu escuto eu pulo ela, na verdade. Eu sempre pulei. Within You, Without You. Aquela cítarazinha me incomoda. Não fui com a cara dessa música. Nunca. Mas só. As outras são todas favoritas. André Souto. As pessoas hoje estão mais idiotas fazendo coisas erradas e filmando. O que tu acha disso? Ô, André, não acho não. Não acho que tem ninguém mais idiota hoje, não. Todo mundo continua idiota igual. A diferença é que antes não filmava. Só isso. Não tinha 50 pessoas com celular no bolso para filmar o que quisesse. Quando você queria filmar alguma coisa, você tinha que ter uma câmera, ou uma Super 8 com filme dentro, ou mais para frente, uma câmera de VHS, que era uma coisa grande para ficar andando com ela por aí. Então não tinha assim, qualquer bobagem que eu fizer, eu filmo e vou postar, e também não tinha onde postar, só mostrava para os amigos. Agora, os idiotas sempre existiram, agora eles estão tendo só mais divulgação, só isso. Igor Mayrink, esses vídeos com sambistas não estão disponíveis na internet? Gravou com os originais do samba, ele está falando do tempo do Agildo no País das Maravilhas, quando eu disse que gravei, toda semana por 2 anos eu gravei músicas com sambistas famosos, conhecidos. Foi Jair Rodrigues, originais do samba, foi Moreira da Silva, Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, difícil lembrar todos, tá? Difícil lembrar todos, mas eu gravei com um monte. E sim, gravei com os originais, já falei, gravei com os mas não era mais, já eram originais sem Mussum, tá? Não tinha Mussum do grupo mais, mas gravei com eles sim. Yuri Calandrino, voltando ao assunto do Agildo no País das Maravilhas, das músicas que eu gravei com os sambistas, ele quer saber como era o processo. A coisa era assim. Você quer saber se eu cantava ao vivo? Não era, era e não era. O quadro era o cantor no bar do Zé Brasil. O Zé Brasil era um boneco e eu fazia a voz do boneco. Muito bem. O cantor no bar do Zé Brasil, ele cantava a música de sucesso dele daquele momento. Só que não com a letra certa. Ele cantava uma paródia voltada para a política. Então isso tinha que ser gravado. E era gravado antes, 1 ou 2 dias antes, era gravado no estúdio de áudio, não na Bandeirantes. Era gravado fora da Bandeirantes, no estúdio de áudio, na Cruzeiro do Sul, com o playback original, usava-se o playback original, e o cantor ia lá, ensaiava comigo para que nós cantássemos juntos. E nós gravávamos juntos aquela versão, aquela paródia. Então, eu gravei paródias dos próprios cantores com os cantores durante 2 anos, toda semana. Então, era ao vivo com ele. Eu tinha contato direto com ele, convivia com ele, passava um período, tarde ou manhã, inteiro com ele, mas não lá na gravação do programa, fora da gravação do programa. A música era gravada antes e depois era tocada como playback para o cantor dublar ali, fazer o número dele. Era assim que era feito. Igor Mayrink. Você tem algum filme de Natal de que gosta mais? Eu tenho 2 coisas de Natal que eu gosto muito. Vamos lá, uma americana e uma brasileira.
Americano é um filme que aqui no Brasil se chamou De Ilusão Também Se Vive. Na verdade, o título dele é O Milagre da Rua 34. Mas não a versão nova, tá? A versão de 1947, porque a versão nova tem um final diferente. Eu gosto da de 47 com aquele final. Acho lindíssimo aquele filme de Natal, tá? De Ilusão Também Se Vive. E uma outra coisa que não é um filme, é uma produção da Globo, mas que é como um filme. Foi feito em vídeo, mas foi feito como um filme. Foi realizado como se fosse um filme. E tem no YouTube, se vocês quiserem assistir. Tem 1 hora de duração, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais de 1 hora, 2 ou 3 minutos a mais. Não é muito longo. O começo ele parece um pouco cansativo. Ele é um pouco cansativo, não cansativo. Ele é lento. O andar da produção, a direção fez aquilo lento. Porque o personagem é muito sofrido no começo. Muito sofrido, muito sofrido. Então essa lentidão é para mostrar a vida dele. Quase que andando para trás. É uma produção que se chama Morte e Vida Severina, que é lindíssimo, um texto lindíssimo do João Cabral de Melo Neto, com músicas do Chico Buarque de Holanda. Foi a primeira coisa que ele musicou na vida, na década de 60. E é lindo, lindo. Tem Elba Ramalho, tem Tânia Alves, tem, o Zé Dumont fazendo o Severino brilhantemente. Procurem no YouTube, não procurem não. Aqui embaixo do vídeo tem o link, aqui também, aqui, por aqui, onde? Aqui em cima tá o link, tá? Se quiserem assistir, tá aí, ó, a recomendação do Morte e Vida Severina para vocês assistirem no YouTube. Vale a pena, assistam. O final é uma mensagem de esperança para fim de ano, muito bonita. Abraim Silva. O que é melhor, ser otimista, realista ou os dois? Não, e o pessimista, não entra? Na verdade, assim, eu acho que o realista é o meio do caminho entre os dois. Na verdade, é um equilíbrio entre os dois. E o equilíbrio não é meio a meio, tá? Eu acho que o otimismo, sempre, em primeiro lugar, ninguém faz nada, ninguém começa coisa alguma se achar que não vai dar certo. Eu vou começar um projeto novo, mas eu vou começar, mas isso aí não vai dar em nada. Então, não começo. Ah, eu vou me casar com a fulana, mas esse casamento não tem 1 ano de duração, a gente vai divorciar. Então não se case, né? É assim, ninguém começa um projeto achando que ele vai dar errado. Então tudo que você começa na vida, você é otimista. Você sai para ir para o trabalho com otimismo, você acha realmente que vai ter condução e que você vai chegar no horário. Então você tem que ter esse otimismo para sair de casa, senão você nem sai. Não, vai chover, ninguém vai... O ônibus não vai passar, o metrô vai ficar parado, vai faltar energia, né? Mas ser só otimista, você pode quebrar a cara muitas vezes. Então uma pequena dose de pessimismo é bom para dar um equilíbrio, né? É bom para dar uma pequena dose, uma pitada de pessimismo. É bom você ter uma prevenção, mas né? Ficar de olho naquilo. Eu acho que a junção dessas duas coisas é que é o tal do realismo, é ser realista, é poder encarar os dois caminhos e chegar na conclusão de qual o rumo certo para aquela coisa a partir das duas ideias. Isso é ser realista. Ser realista é ser 90% otimista com aqueles 10% de pessimismo para dar o equilíbrio. Yuri Calandrino. Você se lembra de ainda ter alguém vivo do elenco de dublagem do Batman? Do Adam West, ele quer saber, da década de 60. Tem alguém vivo além do J.C. Guerra? Oh, Yuri, de verdade? Não. Impressionante, eu não tinha reparado nisso, tá? De todo o pessoal que dublou aquela série, pelo menos os personagens mais importantes, o único que está vivo é o Guerra. Veja bem, Batman era dublado pelo Gervásio Marques. Robin, dublado pelo Rodney Gomes. O Alfred era o José Vieira, que era meu tio, irmão da minha mãe. O comissário Gordon, o Guerra. O chefe O'Hara era o Antônio de Freitas. A tia Harriet era a Noeli Mendes. Quem narrava as histórias era o Francisco Borges. O Pinguim foi dublado pelo Borges de Barros. O Coringa, falando dos vilões agora, pelo Turíbio Ruiz. A Mulher Gato pela Gessi Fonseca. E o Charada pelo Luiz Pini. Realmente ninguém desse elenco está vivo. Só o José Carlos Guerra. Eduardo Venceslau. Qual foi a primeira vez que você foi ao teatro? Qual foi a peça que você viu? Essa história é legal. Porque eu primeiro fiz teatro para depois assistir teatro. É engraçado, né?
Quando entrei num teatro pela primeira vez na vida, não foi para assistir nada, foi para fazer teatro pequeno na Lapa, na Biblioteca da Lapa, no auditório da Biblioteca da Lapa, com peças escritas pela minha mãe e que a gente montava, e eu fui fazer com ela. Assistir mesmo, eu fui assistir um ano depois, com 15 anos de idade, 15 para 16, eu fui com a escola, no Teatro do SESI, que na época não era na Paulista ainda, era lá no Bom Retiro, na Rua Três Rios, no teatro chamava-se Taíbe, e ali funcionava o Teatro do SESI, e ali estava passando uma peça, Memórias de um Sargento de Milícias, que fazia parte do currículo da escola. Então era legal assistir, né, para discutir, para falar sobre a peça, para fazer trabalhos, etc, etc. Então lá fomos nós assistir. E era uma montagem, e eu nunca tinha visto um teatro de verdade. O nosso era um teatro pequeno, o nosso era um teatro meio caseiro. De repente aquela cortina abre e tinha um cenário de verdade no palco. Tinha casas, as pessoas entravam pela porta do térreo e depois elas apareciam na janela no segundo andar. Tinha uma fonte no meio do palco, porque o cenário era uma praça, e tinha uma fonte jorrando água o espetáculo inteiro. Era deslumbrante, era maravilhoso. E tinha um camarada que fazia o Leonardo, que é o personagem central do Memórias de um Sargento de Milícias, que é um cara aprontão, um cara que arma todas as jogadas, situações e trambiques, e ele não sai de cena, e ele é enlouquecido, e ele corre para lá, corre para cá, sobe, desce, e apronta, e esconde, e camufla, e engana, e trambica. E eu adorei aquele camarada, aquele ator, era fantástico, aquele ator me espantou, me impressionou, e eu não sabia quem era ele. Quando eu saí do espetáculo, com 15 para 16 anos de idade, eu falei assim: quando eu crescer, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero fazer teatro, como esse cara. Como é o nome dele? Fui lá na placa para olhar e vi o nome dele, Gibe. O Gibe, vocês conhecem Gibe como aquele senhorzinho que fazia pegadinha do Silvio Santos, né? Gibe foi um grande ator, magistral, brilhante, um excelente comediante. Foi fantástico, o Gibe foi um ator fantástico. E eu vi aquele homem, aquele nome ficou guardado na minha cabeça por muitos anos, e vejam que é a vida. Passados os anos, eu não só segui um pouco as coisas que vi o Gibe fazer, como acabei vindo a trabalhar com o Gibe. Eu trabalhei sob direção do Gibe, depois eu trabalhei com o Gibe no palco, né, dividindo o palco, contracenando com o Gibe e me casando com a sobrinha dele, que Laudir Regina é a Laudir Fernandes, que é tia da Laudir, era é irmã da Vicky Militello, e a Laudir Fernandes era casada com o Gibe. Portanto, a Laudir é tia da Regina, Laudir Regina, e o Gibe era tio da Laudir. Então eu acabei entrando na família do Gibe. Isso acho que tem a ver com a admiração que eu tinha, foi um acidente. O acaso me levou para que tudo isso acontecesse. Mas essa foi a primeira vez que eu entrei num teatro para ver de verdade, foi para ver Memórias de um Sargento de Milícias com o Gibe estrelando. E Yuri Calandrino, você falou, mas não me lembro, qual foi a peça que você fez com Eduardo Camarão? E os sitcoms que você e ele escreveram para Angola, você lembra os títulos? É possível achar na internet? Rapaz, são 10 perguntas numa só, né? O Yuri, ai! Tá me enrolando aí. Bom, vamos lá, vamos por partes. A peça que eu fiz com o Eduardo Camarão foi um espetáculo no qual eu conheci o Camarão. Chamava-se O Apartamento de Bernarda Galba. Era uma sátira em cima da casa de Bernarda Alba, do Garcia Lorca, com a direção do Sebastião Apolônio. Tá? A peça era essa. Agora, as sitcoms, tinha duas. Uma era uma coisinha de 6, 7 minutos, era uma coisa curta, semanal, que entrava num programa que havia lá, que seria assim, um Fantástico de Luanda, né? Um programa aos domingos, e dentro desse programa tinha esse quadro que chamava-se Papa Angulo, que era sempre com mensagens do que se deve e o que não se deve fazer. Não joga lixo na rua, não faz xixi no muro, essas coisas. Mas tudo tinha uma situação antes, uma coisa engraçada para se chegar nessa lição, né? O Papangulo. E o Conversas no Quintal
Eu não me lembro se é Conversas no Quintal ou Conversas de Quintal, mas eu acho que é no. Conversas no Quintal, essa era uma sitcom mesmo, de 1 hora de duração, com personagens fixos e tudo mais, com uma família que tinha muitas peripécias. Tinha o Sidônio, que era o trambiqueiro, o cara que sempre aprontava trambique, se enrolava essa família em grandes problemas. Era legalzinha. Existe sim alguns trechos na internet, nenhum trecho, até agora eu não achei nenhum trecho de coisa que eu escrevi, que acontece assim. Quem começou a escrever isso foi o Camarão, as duas séries. O Camarão foi contratado para escrever as duas. Ele começou a escrever, depois apareceram outros trabalhos para ele, lá de Angola mesmo, e essa produção semanal começou a ficar um pouco pesada e ele dividiu comigo. Eu passei a fazer junto com ele os 2 programas. Nós fazíamos metade cada um por mês, por um grande tempo. Depois de um tempo, nem o Camarão, nem eu, eles aprenderam, porque Angola contratava brasileiros para aprender a fazer. Eles aprenderam a fazer e aí tinha redatores de Angola que já tocaram o trabalho. O que está na internet eu não sei de quem é, quem escreveu, se é do Camarão antes de eu entrar, se é de redator que veio depois, eu realmente não sei. Eu sei que eu não achei nenhuma das que eu escrevi, e não achei nenhum inteiro, só pequenos trechos das 2 séries. Mas dá para ter uma ideia lá do que eram essas séries de Angola. O Flávio Orofino, eu e Igor Mairink, 2 excelentes funcionários e grandes bateristas aqui do nosso papo. Cada um deles tem uma coisa, uma pergunta, um pedido que eu resolvi fazer sabe? Embaralhar eles 2 e ver no que dá. O Flávio Orofino faz uma cobrança. E sua promessa de fim de ano, violão? Pois é, o ano inteiro e nada, né? E o Igor Mairink faz uma pergunta, você se lembra das músicas dos desenhos Marvel? Os desenhos Marvel na década de 60 ainda. Quando apareceram os super-heróis Marvel, eram só 5, né? Era o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor, o Namor, Príncipe Submarino e tá faltando um. Capitão América. É que eu sempre esqueço, Capitão América. Então era Hulk, Homem de Ferro, Thor, Namor, Capitão América. Esses 5. Cada um deles tinha uma musiquinha de entrada, uma musiquinha curta. Não me lembro das letras dessas músicas. Tem uns pedacinhos que eu lembro. Esse é do Hulk. Exposto aos raios gama, no feio Hulk virou. Esse monstro é incompreendido, grosso, massa, luta por ser querido. Avante, incrível Hulk! Era uma coisa assim. Não lembro a letra inteira. O outro era... Não lembro o começo, mas também é Homem de Ferro, elétrico, atlético, genial. Dura armadura, Homem de Ferro, é lenha pura, Homem de Ferro. Era... Capitão América lança o seu escudo contra quem quer o mal acima de tudo. E não lembro mais o resto. Quer dizer, não lembro muito das musiquinhas, mas existia uma música, que era a abertura do pacote, porque esses desenhos passavam num pacote, eram os Marvel. Chamava-se Os Marvel Super-Heróis. Esse era o nome do pacote. E aí passavam em 5 desenhos seguidos. Então a abertura dos Marvel tinha uma música que essa eu lembro inteira. E aí eu resolvi fazer a gracinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês a música de abertura dos Marvel dessa época, década de 60, e atender o Orofino. Dá uma espiadinha aí. Um excêntrico, neurótico, antiestético, super-herói. É metálico, elétrico, magnético, super-herói. É aquático, exótico, magnífico, super-herói. Os Marvel super-heróis são geniais. Super força da cabeça até os pés. Papo firme, não conhecem o revés. E mais o viking imortal e o martelo infernal. E o galante lançador do escudo voador. Campeões universais e lutadores sem iguais. Os Marvel super-heróis são geniais. Legal? Pronto? Promessa cumprida. Vamos encerrar o ano com tudo limpo para o ano que vem poder começar do zero. Marcos Aurélio. Ele faz uma pergunta. Para você, qual o real significado do Natal? É legal essa pergunta. E para responder essa pergunta,
Não vou responder com uma resposta. Eu escrevi uma crônica que está no meu livro, O Cronista, quer dizer, já faz tempo que escrevi. Mas eu acho que ela responde bem o que eu acho, o que eu penso e como eu encaro o Natal. Eu fiz um pequeno resumo da crônica. A crônica seria muito grande, ela já está grande agora. Do jeito que está, ela já é um pouquinho grande. Mas eu dei uma enxugada e uma adaptada para trazer essa crônica para vocês. E com essa crônica eu vou encerrar o nosso papo. Com essa crônica eu encerro as respostas de perguntas e eu gostaria muito que a gente parasse um pouco com o papo que a gente está batendo do lado aqui, escrevendo coisas. Eu gostaria que vocês ouvissem. Depois não liguem se não quiserem, mas pelo menos uma vez ouçam, por favor. Só comércio não tem sentido real. Mentira, hipocrisia. Sim, o Natal é um grande fomentador do comércio. Sim, no Natal ocorrem casos explícitos de hipocrisia. Sim, é possível ter dúvidas quanto à existência física do aniversariante, ou pelo menos quanto à sua origem exclusivamente divina. Mas uma pergunta pertinente. E daí, família reunida, comida à beça, um sentimento de alegria geral no ar, um gostar exacerbado, um amar exagerado, um sentir amplificado, músicas específicas, presentes pequenos, grandes, caros, baratinhos, significativos ou superficiais, crianças tentando não dormir para verem chegar um velhinho com brinquedos, reencontro de parentes e amigos que há tempos não se veem, uma fatia de alguma coisa assada acompanhada de uma maionese que só é feita nesse dia. No final, uma mousse de manga ou um pavê de carolinas, presentinhos ao pé de uma árvore artificial cheia de bolinhas, de fulano para Beltrano. Quem, em posse perfeita de suas faculdades, pode achar isso ruim? Até o tradicional chato com a pergunta se é para ver ou para comer acaba sendo bem-vindo nessa noite. Quanto ao aniversariante, existente ou não, divino ou humano, lendário ou histórico, alega-se que sua maior lição foi: amem-se uns aos outros. Sabiamente, a lição não foi eternizada como amem-se todos uns aos outros o tempo inteiro. Se aquele grupo, naquela festa, estiver exercendo esse amor, mesmo que só naquela noite, estará pondo em prática uma sugestão que, de origem mística ou mundana, continua sendo uma excelente ideia. Quantos de nós conseguem que uma ideia original seja posta em prática todo ano? Por uma noite que seja, a homenagem ao aniversariante, acreditando nele ou não, está feita. Enfim, se você não teve paciência e correu um vídeo e pulou direto para esse ponto, o que eu quero dizer na verdade é simplesmente Feliz Natal. E que o ano de 2020 seja mais um ano em que a gente faça a nossa vida ser formidável, que a gente faça a nossa vida valer a pena, que a gente faça a nossa vida fazer diferença, que a gente faça a nossa vida ser fantástica. Nós, pessoas, seres humanos, gente, humanidade, nós somos grandes e podemos fazer nossas vidas serem gigantescas. A gente vem fazendo isso no decorrer da vida, querendo ou não, às vezes até sem querer, a gente faz. Então, 2020... vamos continuar fazendo e vamos melhorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada uma das nossas vidas, para que todas as vidas fiquem fantásticas, maravilhosas e inesquecíveis. É aquele conselho daquele velho mestre: aproveitar cada segundo para viver intensamente, viver de verdade. O bom e velho Carpe Diem. A gente se vê em 2020. Um beijaço pra todo mundo. Oferecimento Canicos Moda Nerd.